Olá pessoal, vamos dar prosseguimento ao estudo de propriedades e tabelas termodinâmicas. Na aula de hoje eu quero falar sobre interpolação dupla para determinação da propriedade. Muitas vezes a gente não vai ter o valor que nós queremos na tabela, afinal ela tem dados discretos. E em muitas situações nós vamos ter que fazer mais de uma interpolação para determinar a propriedade. Vou pegar aqui esse exemplo, eu quero determinar a entalpia da água, a pressão de 7 megapascal e temperatura de 440 graus Celsius. O que eu tenho que fazer primeiro? Primeiro, eu preciso determinar se eu estou na região de líquido comprimido, mistura ou vapor superaquecido. Depois, eu vou na tabela apropriada para encontrar o valor. Então, eu quero, na pressão de 7.000 kPa, que é a informação que eu tenho, eu vejo que a temperatura de saturação 285,88 graus Celsius. A minha temperatura de 440 é maior do que a temperatura de saturação na pressão avaliada. Logo, eu estou na região de vapor superaquecido. Eu posso visualizar isso aqui pelo DOM, temperatura, volume. Eu fiz aqui o DOM, ponto crítico. A curva da pressão de 7 megapascal, a temperatura de saturação, que é a temperatura de mudança de fase, 285,88. A minha temperatura é maior, 440, na pressão de 7 megapascal, eu estou na região de vapor superaquecido, à direita do domo, à direita do ponto crítico. Logo, eu tenho que ir na tabela de vapor superaquecido, e nós sabemos que ela é agrupada por pressões. Só que eu vejo que eu tenho, nesse caso, a pressão de 6.000 e de 8.000. Eu não tenho a pressão de 7.000 kPa, certo? Então eu vou ter que fazer uma interpolação na pressão. Mas, além disso, eu vejo que na temperatura de 440, eu não tenho também. Eu tenho a temperatura de 400 e a temperatura de 450. Eu vou ter que fazer uma interpolação na temperatura também, tanto para 6.000 quanto para 8.000. Eu observo que eu estou aqui, ó, entre essas temperaturas de 400 e 450. Como que eu vou montar essa interpolação? Bom, primeiro eu faço o seguinte, eu vou pegar para a pressão de 6.000 kPa, eu vou pegar a temperatura de 400 graus Celsius, eu sei a entalpia, que é a propriedade que eu quero determinar. A entalpia é de 3.177,17 kJ por quilograma. A temperatura de 450 graus Celsius, eu sei também a entalpia de 3.301,76 kJ por quilograma. Eu quero a temperatura de 440. Eu vou usar essa outra informação que eu tenho para encontrar um valor da entalpia na pressão de 6.000 kPa e temperatura de 440. Eu vou chamar essa entalpia de entalpia uma linha. Da mesma forma, eu vou fazer aqui para a pressão de 8.000 kPa. Eu sei que para a temperatura de 400 graus Celsius, eu tenho um valor aqui da entalpia de 3.138,28 kJ por quilograma, e para a temperatura de 450, eu tenho um valor de 3.271,99 kJ por quilograma para a entalpia. Vou encontrar qual é o valor da entalpia na temperatura de 440 graus Celsius para a pressão de 8.000 kPa, que eu vou chamar de entalpia duas linhas. Vou encontrar então essa entalpia na pressão de 6.000 e obtenho o valor de 3.276,842. Eu observo que esse valor tem que estar entre os valores da temperatura de 440 e 450. Se eu estou interpolando entre 400 e 450, minha temperatura aqui está intermediária, meu valor da entalpia tem que estar intermediária entre esses dois valores também. E aqui ele está, certo? Na pressão de 8.000, mesma coisa, eu encontro o valor da entalpia de 3.245,248 kJ por quilograma. Também intermediário entre os valores de entalpia em 400 e 450. Certo? Fiz duas aproximações lineares. É como se eu tivesse feito o quê? É como se eu tivesse adicionado aqui na minha coluna uma linha de 440. Certo? Então, eu vou fazer o seguinte, eu tenho agora uma linha nova de 440 com um valor de entalpia na pressão de 6.000 e um valor de entalpia na pressão de 8.000. E eu quero qual é o valor nessa linha para a pressão de 7.000 kPa. Tá certo? Eu posso fazer agora uma nova interpolação para obter esse valor. Eu montei aqui, ó, a pressão de 6.000, a entalpia de 3.276,842 kJ por quilograma, a pressão de 7.000 é o valor que eu quero, e a pressão de 8.000 eu encontrei o valor de 3.245,248 kJ por quilograma. Uma nova interpolação linear, eu encontro o valor da entalpia de 3.261,045 kJ por quilograma. Essa é a entalpia
para a pressão de 7.000 kPa na temperatura de 440 graus Celsius. Observe que nós precisamos fazer 3 interpolações. Uma interpolação na temperatura na pressão de 6.000, uma na pressão de 8.000 e depois a gente interpolou entre as pressões para determinar o valor desejado. Claro que é uma aproximação. Nós fizemos 3 aproximações aqui, só que, como os valores são próximos, a aproximação nos dá resultados satisfatórios. Se você tiver uma tabela com mais dados e tiver a pressão que você deseja ou a temperatura que você deseja, você, obviamente, não vai precisar fazer interpolação e o valor vai ser sempre melhor do que o valor interpolado. Da mesma forma que se você tiver um software ou um aplicativo e tiver esse valor, desde que ele seja tabelado, né, não seja um aplicativo que te dê um valor também interpolado, mas se você tiver esse valor na tabela ou no software, ele vai ser melhor do que o valor que nós estamos aproximando. Mas o valor aproximado também é satisfatório para efeitos de cálculos, tá certo? Essa é a interpolação dupla com base na informação da temperatura. Dúvidas e sugestões, deixem aqui nos comentários. Os slides vão estar disponíveis no site. Até a próxima aula.